Em comunicado divulgado ontem pelo governo chinês, foi apontado que uma amostra de asas de frango congeladas e importadas do Brasil apresentou resultado positivo para o novo coronavírus. A descoberta foi feita após uma pequena amostra da superfície retirada de um lote enviado para a cidade de Shenzhen, no sul do país, ser testada por centros locais da doença. As autoridades de saúde da cidade informaram que estão rastreando e testando todos os funcionários que podem ter tido contato com a carne, além de testarem outros alimentos armazenados perto do lote infectado. Até agora, todos os testes foram negativos, segundo o governo da China. Ao Canal Rural, o ministro da Embaixada da China no Brasil afirmou que o caso está sendo investigado e que não deve impactar o comércio entre os países. Não precisamos exagerar esse assunto e o lado chinês ainda vai tentar descobrir onde houve problema, no transporte ou em outros segmentos. Não vai ter impacto grande no nosso comércio, afirmou o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil. Em nota, o Ministério da Agricultura brasileiro disse que ontem à noite, após notícia veiculada na imprensa da província chinesa, a pasta acionou imediatamente os adidos agrícolas em Pequim, que consultaram a Administração Geral de Aduanas da China, buscando as informações oficiais que esclareçam as circunstâncias da suposta contaminação. O Ministério afirma que até o momento não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas sobre a ocorrência e reitera que os produtos produzidos nos estabelecimentos do Brasil obedecem protocolos rígidos para garantir a saúde pública. A Associação Brasileira de Proteína Animal também se posicionou sobre o assunto. Em nota, a BPA informa que o setor produtivo está analisando as informações de possível detecção de traços de vírus em embalagens de produto de origem brasileira, feita por autoridades municipais de Shenzhen, na China. A entidade diz ainda que não está claro em que momento houve a eventual contaminação da embalagem e se ocorreu durante o processo de transporte da exportação. A BPA afirma que o Ministério da Agricultura do Brasil está em contato para esclarecimentos com a Autoridade Sanitária Oficial da China, que fará a análise final da situação. A entidade reitera que não há evidências científicas de que a carne seja transmissora do vírus, conforme ressaltam a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação e a Organização Mundial de Saúde Animal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Associação Catarinense de Avicultura afirma que evidências científicas demonstram que não existe possibilidade de contaminação em alimentos. A gente vai conversar com o presidente da ACAV, José Antônio Ribas. Lembrando que Santa Catarina é o segundo maior produtor de frangos do Brasil. O Ribas já está conosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Tudo bem? Um prazer estar conversando contigo e com todos que nos assistem. Muito obrigada pela presença, especialmente em um dia como hoje, que a nossa audiência quer esclarecimentos. Há alguma dúvida sobre a segurança do alimento no Brasil neste momento, Ribas? Eu posso afirmar com toda certeza que não, Kellen. Eu acho super importante que todos os brasileiros e, de alguma forma, todos os consumidores de produtos produzidos no Brasil podem ter certeza que, sustentado por nos quais não abrimos mãos, produzimos alimentos muito seguros, que é cuidar de gente, respeitar todos os animais o qual produzimos, eu falo de bem-estar animal, e fundamentalmente usar técnicas e tecnologias que nos permitam produzir alimento com muita qualidade e muita segurança. Acho que a prova mais contundente disso, né, Kelly, é que exportamos há muitos anos, há mais de 2 décadas, a mais de 150 países com Ribas está com uma certa dificuldade para entender o que você está dizendo. Eu imagino que para a nossa audiência também, por causa da conexão telefônica. Eu vou verificar se a gente consegue fazer algum ajuste para que eu possa tentar ouvi-lo melhor. Peço à produção do Canal Rural que me ajude para saber se a gente continua ou se a gente espera um pouquinho para saber se a Ribas está com uma conexão melhor. Vamos fazer então depois do intervalo? Perfeito. Depois do intervalo, a gente volta com essa entrevista com uma qualidade de áudio para que vocês entendam melhor o que está sendo dito.
Estamos de volta ao vivo e a gente recuperou o sinal telefônico na conversa que estávamos tendo com a Associação Catarinense de Avicultura, que afirma que evidências científicas demonstram que não existe possibilidade de contaminação do novo coronavírus em alimentos. A gente volta a conversar então com José Antônio Ribas, que é presidente da CAV, lembrando que Santa Catarina é o segundo maior produtor de frangos do Brasil. Ribas, como esta notícia que nós repercutimos do relato da China de que alimento importado do Brasil estaria com traço de novo coronavírus? Isso está sendo investigado ainda. Qual foi a repercussão do tema na sua avaliação? Muito bem, Kellen. Obrigado aí pela oportunidade de estar esclarecendo para todo mundo que nos assiste aí. Um tema bastante impactante para nós. Estamos trabalhando fortemente para buscar maiores informações a respeito disso. Acho que o que eu posso afirmar neste momento é que nós temos muita segurança a respeito das técnicas e tecnologias, procedimentos que adotamos para produzir com qualidade, com muita segurança para todos os consumidores. Acho que a prova disso, né, Kelly, é que exportamos há mais de 2 décadas aí para mais de 150 países. O Brasil é líder de exportação de frango no mundo. Isso é um comprovante de qualidade. Também é importante frisar, né, Kelly, a gente tem evidências científicas mostradas pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Internacional de Epizootias, de que o Covid não é transmissível via o alimento, via essa produção de alimentos. Então, os consumidores podem ficar seguros. Óbvio que vamos buscar todas as informações, toda a rastreabilidade desse processo, para que a gente possa entender em que momento, se é que aconteceu este processo, em que momento que ele possa ter acontecido, porque um produto como este, desde a sua origem aqui no Brasil, até chegar ao consumidor lá na China, ele passa por mais de 45 dias de deslocamento a uma temperatura inferior a 18 graus negativos de acondicionamento. Então, seria uma condição muito difícil, mesmo que houvesse essa possibilidade, que é remota, dita pela ciência, que houvesse uma contaminação que isso ficasse vivo. Mas então, nós estamos buscando informações via o GSCC, aí, que é o órgão sanitário chinês, via o Ministério da Agricultura, que está fazendo um trabalho incessante aí de entender esse processo, Kevin. A CAV teme embargos por parte da China e que tipo de reflexo isso traria para a cadeia caso for confirmado? Tenho convicção que a China compreende a qualidade dos processos e produtos brasileiros. Tenho certeza que haverá um nível altíssimo de diálogo nisso e que isso não será pauta de qualquer tipo de restrição ao produto brasileiro, porque a nossa qualidade é comprovada, inclusive, pelas auditorias dos próprios chineses, que são parceiros relevantes, que são parceiros que têm mantido um alto nível de diálogo e de parceria conosco em negócios, e nós vamos superar esse momento e entender exatamente o que aconteceu, porque o produto nosso que é produzido, ele é seguro, tanto o comercializado no Brasil quanto exportado, o nível de segurança é altíssimo, e eu tenho segurança de que nós vamos superar esse momento. Estamos trabalhando, como eu falei no primeiro momento, junto ao Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura Estadual do Estado, para dar todos os esclarecimentos. Mas nesse momento o que a gente pode fazer realmente é buscar todas as informações para fazer toda a rastreabilidade disso e entender como é que a gente pode ajudar a China a compreender esse problema que aconteceu no território chinês. Agora, Ribas, você, assim como os produtores que nos assistem sabem que o mercado muitas vezes ele acaba repercutindo ruídos antes do fato ser confirmado. E eu faço essa pergunta para saber para o nosso telespectador que está nos assistindo, pode ter algum efeito colateral no preço pago pelo frango ao produtor integrado em função desses ruídos em relação ao tema? Eu acho muito precoce a gente fazer qualquer a definição de cenários do que possa acontecer. Honestamente, Kellen, a gente vem trabalhando de uma maneira tão intensa nessas últimas semanas e meses em cima deste tema, pandemia, trazendo tantos sistemas de segurança, aprimorando tanto o nosso modelo de produção para a gente dar mais segurança, que eu tenho muita segurança e certeza de dizer que os nossos processos são seguros e que isso não trará grandes repercussões. Óbvio que nem sempre são os aspectos técnicos e científicos que norteiam processos como esse.
Por isso a importância da atuação do nosso Ministério da Agricultura, fazendo um trabalho político e diplomático também muito intenso junto à Embaixada Chinesa, junto ao GSSC, que é o órgão sanitário chinês, para que a gente possa manter esse nível. O Brasil e China são dois países que mantêm muitas relações comerciais em diversas áreas da economia, não só na proteína animal, mas na proteína vegetal, nas relações com relação a tecnologias, que eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos superar isso e os nossos produtores podem ficar seguros que as lideranças do setor, tanto iniciativa privada quanto a iniciativa pública, o nosso Ministério, a Secretaria da Agricultura, estão trabalhando intensamente para continuarmos essas relações e expandirmos. Julho foi um mês tão bom de exportação para a China, né, em que a gente precisa ter certeza e dar essa segurança de que vamos continuar trilhando esse caminho. Muito bem, obrigada Antônio Ribas, José Antônio Ribas, presidente da Associação Catarinense de Avicultura, pelas informações. Eu desejo para você uma boa tarde de trabalho e volte sempre. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição, Karen. Obrigada a você.